Olá, borboletinha! Eu espero que estejam todos muito bem. Eu sou Naga Azul, taróloga, cartomante e adepta à magia natural. E eu tenho um propósito de vir todos os dias aqui no YouTube fazer uma tiragem de conselho para o nosso dia. Se você caiu nesse vídeo, nada acontece por acaso. Existe um conselho para o seu dia ou para o momento que você está passando, está precisando de clareza, de um direcionamento, de uma mensagem. Então fica no vídeo, espera a mensagem, absorve aquilo que casar com o seu momento, encaixa e coloque em prática o que o oráculo te pedir. Não adianta só a gente receber a mensagem, a gente tem que saber também a hora de executar a mensagem, tá bom? Então já se inscreve no canal, porque todos os dias tem um direcionamento, tem uma mensagem para o dia. Curte, comenta e compartilha para que essa mensagem chegue para mais pessoas. E caso você precise trabalhar profundamente uma questão, precisa de uma previsão, de um conselho, enxergar alguns pontos que você não consegue enxergar no momento, na descrição aqui embaixo tem o meu e-mail. Entre em contato e a gente agenda uma consulta particular. Tá bom? Como que funciona? É uma mensagem intuitiva, é uma leitura geral, então foca naquilo que se encaixa com o seu momento, absorve e coloca em ação, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Eu vou escolher uma pedrinha. Nossa! Olha que linda a minha pedrinha! Azul clarinho, que é uma pedrinha que me traz e pede calma, tranquilidade para o dia de hoje. Ai, mas existem situações, momentos que não é possível estar em tranquilidade, não é possível ter essa paz que a gente vê para cima e para baixo pedindo. Mas dentro do possível, dentro do seu possível, esteja em paz. A gente sabe que nem sempre a gente consegue se entregar por completo à paz. Mas eu bato na tecla sempre que tudo na vida é uma questão de prática. Tudo. Quando a gente escolhe dar o primeiro passo, a gente começa a colocar em prática o que a gente precisa. Não adianta o tempo todo a gente ficar reclamando pela falta de paz se a gente não está disposto a dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, para estar em paz. E não é fácil não, tá? Não é fácil. E não é todo dia que a gente vai sair vitorioso disso. Mas a gente precisa começar a mudar nossa postura, nossa vontade. O universo, ele dá pra gente. Mas a gente tem que ser merecedor de receber. Então a gente precisa começar a rever o que a gente está pedindo, a forma que a gente está pedindo e se a gente está executando, se a gente está caminhando em direção àquilo. Uma pedrinha que pede pra gente paz, alegria, tranquilidade, ela pede também que a gente exercite isso no dia a dia. Ah, mas eu não consigo. Existem barreiras, existem situações que não tem como. Tudo bem. Mas faça um pequeno gesto por dia para alcançar a sua paz. Não é de uma hora para outra, porque se fosse de uma hora para outra, a gente não estaria aqui agora no planeta Terra. Mas, se você fizer hoje, você já vai estar melhor do que ontem. E amanhã você já vai estar melhor do que hoje e que ontem. Nem todo dia vai dar certo. Mas não é o que te leva a ser mais forte e conquistar de fato a paz que você precisa. A nossa busca de paz é muito diferente da busca de paz do outro. Então a gente não tem que esperar do outro a paz que nós queremos pra gente.
Estamos numa busca, numa jornada individual. Eu sempre falo isso, sempre que eu tenho a oportunidade de falar. Porque às vezes a gente fica cobrando tanto do outro o resultado que a gente quer pra gente e a gente esquece que a nossa jornada é individual. São escolhas, são situações que a gente escolhe passar, aceitar ou não, que vai moldar o que a gente vai receber. A gente fica cobrando tanto do outro porque o outro faz isso, porque o outro não faz isso, que a gente esquece da nossa postura. E a paz não é chegar até o seu inimigo. Todos nós temos algum inimigo, alguém que a gente não bata, alguma situação, ou a gente está num trabalho que nos incomoda. A paz não é a gente chegar para o nosso inimigo, dar um abraço e falar com ele: ah, me perdoe, eu te perdoo. Não é isso. Poderia ser, mas não é. A paz é a gente acordar de cara virada de manhã e mesmo assim, uma boa música, sentir e estar bem. Isso é paz. Sabe por quê? Porque aí durante o dia, quando você der de cara com esse seu inimigo, não vai pesar tanto, não vai doer tanto. A gente exige muito uma postura heróica da gente. Nós não somos heróis. Agora, imagina, você já acorda com a cara emburrada, você já acorda com aquele peso, e aí você vai no decorrer do dia e dá de cara com aquela galerinha que tu não curte. Vai sair faísca. Entende a diferença da paz que a gente idealiza, aquela paz cinematográfica, para o que é de fato a paz? A gente não precisa se colocar numa cruz para ter paz. A gente só precisa se colocar de bem com a gente mesmo. São exercícios. Acordou de manhã, viu que a cara tá fechada? Se anima. Ai, mas eu queria comer um doce e só tem salgado. É começar a enxergar aquilo de uma forma um pouco mais suave. Olha que azul suave. Porque aí, quando você comeu seu creme cracker, sabendo que você queria comer um brigadeiro, você tá satisfeito, não é um satisfeito de aceitar e, tá bom. É o satisfeito de, hoje eu comi o creme cracker, mas se Deus quiser, amanhã tem um brigadeiro. Porque aí, quando você estiver numa situação de conflito, a sua reação vai ser uma reação muito mais equilibrada, muito mais tranquila. E aí você vai alcançando a paz. Nenhum de nós aqui na Terra conseguimos a paz completa, aquela paz cinematográfica, aquela paz que a gente vê no final do livro, aquela paz que a gente vê no final do filme. É filme, é história. A paz real é a paz do dia a dia. É aquela alegria de almoçar alguma coisa gostosa, de acordar um dia que não precisa levantar cedo para ir trabalhar. Entende? Eu espero que eu tenha passado a mensagem da minha pedrinha, porque foi longa. Vamos lá, tarô. Qual mensagem, conselho que você tem para o dia de hoje? Qual mensagem, conselho você tem para o nosso dia de hoje? Baralho cigano, por favor. Qual mensagem, conselho que tem para o nosso dia de hoje? Eita, pulou essa daqui. Aqui, ó. Aqui, o sofrimento, a angústia, a insônia, a tristeza. Essa carta saiu num momento para mim muito decisivo da minha vida. Hoje o vídeo vai ficar longo, me perdoe.
quando eu passei por várias provações, eu fico até emocionada, me desculpa. E eu me reencontrei com o tarô, com o oráculo, com o baralho cigano. Eu estava passando por um momento disso aqui, ó, de tristeza, de sofrimento. E o baralho cigano, através da falange e todo meu mentor espiritual que está sempre comigo, eles me acolheram. Eu lembro de ter conversado um dia e falado: parece que eu estou caminhando na chuva, numa tempestade, e batendo na porta de um monte de gente e ninguém abre porta nenhuma. Eu estava com problema de saúde, eu estava com problema no trabalho, eu estava com problema na vida pessoal, em tudo. E eu sentia que eu estava numa rua, numa praça, num lugar, e chovia muito, e eu batia na porta, eu estava com frio, eu estava com fome. Isso era o que eu sentia. E aí, numa dessas minhas jornadas espirituais, a minha falange cigana maravilhosa não me abriu uma porta, mas estendeu uma tenda para que eu pudesse entrar e passar a chuva. E assim eu retomei a minha jornada com os oráculos. E eu fiquei ali na tenda, na barraca, numa barraca, esperando a chuva passar. E num exercício tinha que se tirar qual era a minha missão como taróloga. E me veio essa carta aqui. Na hora eu levei um susto. Falei, meu Deus, essa carta aqui. E aí o meu mentor falou muito diretamente comigo. A sua missão como taróloga é ajudar as pessoas a enxergar além da dor. Porque às vezes a gente está sofrendo, e esse sofrimento, que muitas vezes a gente dá tanto peso a ele que a gente não consegue enxergar o que é de fato, impede a gente de prosseguir. Eu sofro, ainda de insônia, de só dormir com remédio. E o oráculo me ajuda muito. E quando a gente começa a enxergar além daquele sofrimento, além do que está fazendo a gente sofrer, a gente vê que o problema não é tão grande quanto a gente. É um exercício para o dia de hoje de enxergar o problema de uma forma menor. Se afastar um pouco daquilo em questão, tentar enxergar com outros olhos, com os olhos de outras pessoas, o que é aquilo. Se a gente está envolto em uma confusão ou com problemas no trabalho, é se olhar como um personagem, como se a gente estivesse assistindo aquilo ali. Porque assim a gente começa a entender e traçar de fato qual o nosso papel, o que deve ser feito. E existe uma questão também que era muito dificultoso para mim. Por que eu tô falando tanto de mim? Desculpa. Então, porque saiu a carta da estrela, que é a carta do meu mentor espiritual. Então eu acho que é um direcionamento que eu devo dar a partir da minha jornada aqui. Quando eu estou passando por um problema, algo muito sério, eu tenho muita dificuldade de listar, de colocar no papel o que de fato é o meu problema. E todas as vezes que eu coloco no papel o que de fato é o meu problema e começo a traçar aquilo se dissolve. Então, para o dia de hoje, o conselho: enxerga de longe qual é o seu problema. Lista o que aquilo de fato deve ser feito por você. Quais os próximos passos? Às vezes a gente sofre muito por coisas que a gente não consegue entender, que não é aquele monstro todo.
E se não existe mais nada que você possa fazer naquele momento, entrega para Deus. A gente tem um Pai maravilhoso. Deus é o nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. E o que um filho faz quando está passando por problemas? Ele chega e ele conversa com o pai, ele pede ajuda para o pai. Se nós temos um pai maravilhoso, poderoso, com todo o poder do mundo, e nós somos filhos desse cara, se a gente está passando por um problema, qual que é o nosso papel? Ajoelhar e falar: meu pai, me ajuda. É a melhor solução, porque se a gente tem algo tão poderoso como o Pai, por que isso impede a gente de ajoelhar e pedir ajuda? E confia, tenha fé, porque a ajuda vem. Quando a gente pede ajuda para o nosso Pai, Ele ajuda. Então, peça ajuda e comece a entender que os problemas que você está passando agora podem não ser monstros tão gigantes assim como você pensa. Comece a fazer o exercício diário de procurar a paz, de procurar o equilíbrio, não aquela paz estrondosa que você vê nos filmes, mas a paz do dia a dia. É essa paz que faz a diferença. Claro que seria maravilhoso a gente já ir direto para a parte do perdão, do aceitar, do cuidar, da caridade, mas não é assim que a gente funciona. Então, comece a exercer a paz do dia a dia e comece a enxergar de fato qual é a sua questão. Para de só ficar vivenciando o sofrimento da questão. Embarca de peito aberto em qual é o problema. Qual é o problema no meu trabalho? O que de fato é o problema? Anota. O que de fato eu posso fazer para mudar esse problema? Qual é o real? Pum, anotou? Não tem mais nada que eu possa fazer? Pede para Deus. Pede para o seu pai. Ajoelha. Faz o que você precisa fazer aqui para enxergar de fato a questão. E depois que você fez a sua lição de casa, entrega para o seu pai. Sabe quando a gente é novo e a gente comete algum erro e a gente fica o tempo todo tentando consertar aquele erro, e conserta daqui, conserta dali, e a gente acaba fazendo mais lama, mais caquinha do que de fato consertar o problema. E no final das contas a gente fala assim: ai meu Deus, vou ter que contar pro meu pai. E aí você conta. Você já conta com aquele medo todo que seu pai vai brigar com você. Aí seu pai fala: poxa, por que você fez isso? Mas aí, de uma forma muito tranquila, ele vai lá e resolve. E aí você olha e fala: nossa, olha só, a tempestade que eu fiz era só isso. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, pro dia de hoje, para de sofrer em silêncio. Coloque em prática. Coloca, lista o que está atrapalhando a tua paz. E depois de fazer a lição de casa, depois de colocar tudo em prática, ajoelha e pede a Deus. Ele vai te ajudar. E eu sou a prova viva disso, eu te garanto. Ele ajuda. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. A gente tem que saber enxergar também qual o monstrinho que a gente está alimentando e qual o monstrinho que nós estamos nos tornando. Porque é muito fácil a gente identificar qual o defeito do outro. A lição de casa mesmo é entender qual é o nosso papel no meio dessa confusão, no meio desses problemas. Porque a única coisa que a gente pode mudar somos nós em relação ao problema. A gente nunca consegue mudar o outro.
Então, quando a gente segue o atalho de ver qual o nosso erro perante a situação, a gente resolve muito mais rápido, porque a gente resolve através da gente. Entende? Essa é a dica de hoje. Eu adorei a leitura. Hoje pegou lá dentro, lá no fundo. E eu espero que essa mensagem tenha caído para quem precise, porque esse é o meu propósito. Eu agradeço muito por você ter escutado. Até a próxima leitura e um grande beijo. Fica com Deus. Vai dar tudo certo. Entrega nas mãos de Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.